A vida não é uma linha reta, e é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Neste vídeo, eu vou te mostrar como a numerologia enxerga sua história como uma sequência de fases, com temas diferentes, intensidades diferentes e tarefas específicas de amadurecimento. Não é previsão de coisas que vão acontecer, é leitura de climas e temas que se repetem em períodos da sua vida. Quando você entende esses ciclos, muita coisa que parecia azar ou sorte começa a ganhar lógica. A ideia é simples e poderosa. Em vez de lutar contra todo e qualquer momento difícil, você passa a perguntar: o que essa fase está me pedindo? Em vez de desperdiçar fases de expansão, você aprende a aproveitá-las de forma consciente. E eu quero que você tenha essa ferramenta nas mãos. Se esse assunto já fez alguma luz acender aí dentro, faz o seguinte: se inscreve no Numeria BR, ativa o sininho e já deixa o like. Porque isso mostra para o YouTube que numerologia séria, pé no chão, merece ser entregue para mais pessoas que estão cansadas de explicações mágicas e querem entender a própria história com mais clareza. Agora sim, respira fundo, deixa a vinheta rodar um segundinho na sua cabeça, e vamos mergulhar nos ciclos de vida. O que são ciclos de vida na numerologia? Quando a gente fala em ciclos, estamos falando de períodos da sua vida marcados por um certo tema dominante. É como se cada grande capítulo da sua história tivesse um título emocional: início e descoberta, expansão e risco, reestruturação e responsabilidade, soltar o velho, e assim por diante. Na numerologia, esses temas são identificados a partir de combinações da sua data de nascimento com outros pontos do mapa, formando ciclos maiores e menores. Em vez de imaginar a vida como uma linha reta que deveria ser sempre igual, a numerologia te convida a enxergar uma espiral. Você avança, volta em alguns pontos, aprofunda, revê, amadurece. Alguns ciclos são naturalmente mais suaves, de construção e crescimento, outros são mais intensos, de corte, encerramento, redefinição de rota. E tudo bem. O ponto-chave é entender que esses ciclos não são castigos, nem recompensas, são ambientes de aprendizagem. Um ciclo não vem para te derrubar, ele vem para te colocar de frente com temas que, se você não olhasse agora, talvez carregasse de forma confusa por muito mais tempo. Quando você reconhece isso, deixa de perguntar apenas por que isso está acontecendo comigo, e passa a perguntar por que isso está acontecendo agora. Essa mudança de pergunta é profundamente libertadora. Como a vida fala com você em fases, mesmo sem você saber. Se você olhar para trás, provavelmente vai identificar blocos bem claros na sua história. Períodos em que você mudou de cidade, de trabalho, de relacionamento, de identidade, períodos em que parecia que tudo começou de novo, períodos em que você se sentiu empurrado para dentro de si, revisando escolhas, mexendo em feridas antigas. O cérebro humano adora histórias, então ele tende a agrupar lembranças em blocos. Naquela época da faculdade, na fase em que morei em tal lugar, no período em que trabalhei naquela empresa. A numerologia entra justamente para dar nome energético a esses blocos. Ela mostra que não é coincidência completa o fato de vários acontecimentos de natureza parecida se concentrarem em certos anos. Quando falamos de ciclos, estamos falando de um diálogo entre a sua estrutura interna, seu mapa, e o tempo em que você está. Em alguns anos, por exemplo, a vida parece pedir mais coragem, em outros, mais paciência, em outros, mais desapego, em outros, foco em construção. E isso se encaixa dentro de ciclos maiores, que podem durar vários anos e mudar a direção geral da sua vida. Mesmo sem conhecer numerologia, você já sente isso na pele, percebe que teve uma fase em que tudo pedia movimento, e outra em que tudo pedia estabilidade. O que a numerologia faz é organizar essas percepções,
dar linguagem e lógica para aquilo que, de outro modo, seria só uma sensação vaga. Por que alguns períodos apertam tanto e não é azar? Essa é uma pergunta essencial. Do ponto de vista emocional, quando tudo parece dar errado ao mesmo tempo, o primeiro impulso é achar que você está sendo punido, que deu tudo errado na vida, ou que não tem saída. Só que, em muitos casos, o que está acontecendo é que você entrou num ciclo de fechamento, ajuste ou cobrança de coerência. Pensa assim, se você passa anos ignorando um padrão de relacionamento destrutivo, por exemplo, vai chegar uma fase em que a vida aperta esse ponto. Não porque ela está contra você, mas porque esse padrão ficou grande demais para continuar escondido. O mesmo vale para a carreira, saúde, finanças. Os ciclos mais intensos costumam ser os que trazem recados como: não dá mais para empurrar isso com a barriga, você precisa se posicionar, você precisa soltar o que não combina mais com você. Do ponto de vista numerológico, esses períodos aparecem em forma de ciclos que têm uma energia mais de corte, de transformação, de virada de chave. Eles não são fáceis, e eu não vou romantizar isso aqui. Mas, quando você sabe que está num ciclo assim, muda a forma de encarar. Em vez de perguntar como eu fujo desse problema, você pergunta como eu posso atravessar isso com mais consciência e menos autoengano. E tem um detalhe importante: ciclos intensos também são férteis. Muita gente encontra seu verdadeiro caminho justamente depois de passar por uma fase que parecia o fim do mundo. Rupturas, demissões, términos, crises internas, tudo isso pode ser o início de um ciclo mais alinhado, desde que você aceite ouvir o que a fase está te dizendo. Agora vamos olhar para o outro lado, ciclos de expansão, quando a vida abre portas. Sabe aqueles períodos em que parece que as coisas andam com mais fluidez? Você encontra as pessoas certas, surgem convites, aparecem oportunidades alinhadas com o que você vinha desejando há tempos. É tentador achar que isso é de sorte, mas, na numerologia, a gente entende isso como fases em que o terreno está mais favorável para crescimento. A grande armadilha aqui é dormir no ponto. Quando a vida entra num ciclo de expansão, algumas pessoas se acomodam, pensam agora está tudo bem, não preciso fazer nada, e desperdiçam uma janela incrível de avanço. Outras, por medo de perder o que conquistaram, se agarram demais ao controle e deixam de se abrir para o novo que está chegando. Um ciclo de expansão não é um período oco de festa eterna, é uma fase em que as condições para plantar e colher estão mais favoráveis. O seu esforço continua necessário, mas o retorno tende a ser mais visível, os apoios aparecem com mais clareza, a sua energia rende mais. Se você entra num ciclo desses consciente, consegue dizer sim para as oportunidades certas, recusar o que é distração, investir mais naquilo que tem potencial real de crescer. Do ponto de vista psicológico, saber que você está numa fase mais expansiva ajuda a calibrar coragem. Muitas decisões importantes da vida, mudar de área, iniciar um projeto próprio, assumir um compromisso significativo, ficam mais leves quando você entende que o ciclo está empurrando você na direção do crescimento, e não na direção do encolhimento. Histórias de virada ajudam muito a entender ciclos. Imagina uma pessoa que, por anos, sentiu que estava no emprego errado, mas tinha medo de largar. Ela foi acumulando sinais: cansaço extremo, falta de sentido, conflitos repetidos, sensação de estar desperdiçando o próprio potencial. Em um determinado período, tudo isso se intensifica, surge um conflito decisivo, um chefe novo com valores muito diferentes, talvez um problema de saúde que a obriga a frear. Vista de fora, parece uma avalanche de coisas ruins. Vista pela lente dos ciclos, é a vida dizendo: chegamos no limite deste formato. É hora de rever.
Outra história, alguém que vinha trabalhando com perseverança, mas sem grandes resultados aparentes. Estudando, se dedicando, plantando, mas sempre com a sensação de que as coisas emperravam na última etapa. Em um certo período, oportunidades começam a aparecer quase em sequência: convite para uma parceria, uma vaga aberta, um cliente grande, um projeto reconhecido. Muita gente olha para isso e fala: nossa, de uma hora para outra tudo deu certo. Mas quem acompanha o mapa dessa pessoa sabe que ela entrou num ciclo de expansão, depois de atravessar ciclos de preparação. Não foi do nada, foi o encontro entre o esforço de anos e uma fase de maior abertura. Quando você coloca a lente dos ciclos sobre a sua própria história, algo muito valioso acontece. Você para de enxergar sua vida como uma sequência aleatória de acertos e erros e começa a ver uma narrativa coerente. Aquele período de aperto deixa de ser apenas trauma e passa a ser entendido como portal. Aquele período de crescimento deixa de ser apenas sorte e passa a ser reconhecido como fruto de alinhamento. Isso muda a forma como você olha para o que já viveu, e também para o que ainda está por vir. Agora eu quero te convidar para um mini exercício para trazer tudo isso para a sua vida, de forma bem concreta. Se puder, pausa depois dessa sessão, pega um papel, uma caneta ou abra o bloco de notas no celular. Vamos fazer juntos. Primeiro passo: divida sua vida em grandes capítulos. Não precisa ser perfeito, nem exato. Pense assim: fase da infância, fase da adolescência, fase da faculdade, fase daquele relacionamento, fase em que morei em tal cidade, fase em que trabalhei em tal empresa. Anota de 3 a 5 grandes fases que marcaram a sua experiência até aqui. Segundo passo: para cada fase, escreva uma palavra ou frase curta que resuma o clima emocional daquele período. Por exemplo, busca, confusão, crescimento acelerado, perdas e encerramentos, construção de base, expansão. Não precisa usar termos técnicos, use a linguagem que fizer sentido para você. Terceiro passo: agora, olhe para as transições entre esses capítulos. Em que momentos aconteceram as grandes viradas? Houve um ano em que muita coisa mudou ao mesmo tempo? Houve uma fase em que você acordou para um padrão que vinha se repetindo? Houve uma época em que você sentiu que nasceu de novo de algum jeito? Marca essas transições. São justamente esses pontos de virada que, na numerologia, costumam coincidir com mudanças de ciclo. Esse exercício simples faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele organiza sua memória em forma de narrativa e começa a treinar seu olhar para enxergar ciclos na prática, antes mesmo de entrar em cálculos específicos. É como se você começasse a ouvir, de forma mais consciente, a maneira como a sua própria vida vem falando com você em fases. Hoje você deu um passo importante para sair da ideia de que a vida é um caos aleatório e começou a enxergar que existe um movimento de fases, de capítulos, de ciclos conversando com você o tempo todo. Você viu que ciclos de vida não são castigo nem prêmio, são ambientes de aprendizado que ora pedem coragem, ora pedem paciência, ora pedem desapego, ora pedem construção. Viu também que períodos de aperto podem ser portais de mudança e que períodos de expansão são janelas preciosas que não deveriam ser vividas no piloto automático. Aqui no Numeria BR, a nossa proposta é justamente essa: te entregar ferramentas para ler a sua própria história com mais lucidez e menos medo. Ciclos de vida são uma dessas ferramentas, e este vídeo foi só a porta de entrada. Em breve, nós vamos ter uma série específica só sobre ciclos, anos pessoais e fases de virada, para você aprender a identificar com mais precisão em que tempo da vida você está e como se posicionar melhor dentro dele. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu te peço duas coisas muito simples. Primeiro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso diz para o YouTube que numerologia séria, sem fantasia,
merece ser distribuída para mais pessoas. Segundo, deixe aqui nos comentários, quando você olha para a sua história, qual foi o ciclo mais marcante da sua vida até agora? Foi uma fase de expansão ou de apertos? Eu leio os comentários e uso as histórias de vocês como inspiração para os próximos vídeos. E, se você conhece alguém que está passando por um período difícil e dizendo minha vida virou de cabeça para baixo, compartilha este vídeo com essa pessoa. Às vezes, o que ela mais precisa é entender que não é o fim do caminho, é apenas um ciclo pedindo uma nova postura. Nos próximos episódios da nossa série de Fundamentos, vamos continuar desmontando medos e explicando peças importantes do seu mapa, sempre com muito pé no chão. Eu te vejo lá.